Vamos aqui aguardando o pessoal entrar. Hoje eu quero compartilhar um pouco mais com vocês. Hoje aí, do nosso caminho, e para vocês também entenderem os nossos propósitos, nossos objetivos aqui, com tudo que temos feito, né? Aqui aguardando um pouquinho mais. Olha, gente, Beruhim Abaim, sejam bem-vindos a todos que estão conosco aqui, que já entraram na nossa live. Peço a você que compartilhe e vamos conosco aqui no nosso compartilhamento. Quero compartilhar com vocês hoje aqui coisas boas. Experiências coisas que cada um de nós podemos passar na vida, né? Como eu também passei algumas coisas e acredito que sirva também de experiência para aqueles que também estão no caminho, né? Coisas muitas vezes que vocês já passaram, que eu ainda não passei, vou passar, coisas que eu já passei, que de repente alguém não passou, pode passar, e assim nós vamos cooperando mutuamente uns com os outros, né? E crescendo juntos no caminho que o Eterno Deus nos direciona a caminhar. Como temos sempre enfatizado aqui, essa linha do tempo que começou lá no princípio da criação, né, com a mente de Deus, com o desejo de Deus, como se diz, né, do pensamento judaico, Deus sentiu o desejo de doar, de dar, né, de doar seus atributos de bondade. Mas vai doar para quem? Se num período em que tudo começa, apenas o Eterno Deus existia, né? Então, Deus resolve criar para que ele possa demonstrar e manifestar a sua bondade, a sua chesed. Aí começa a linha do tempo, né? Que bênção, que bênção. Olha, Beruhim Abaim, sejam bem-vindos todos que já estão conosco. Bom, queridos, vamos iniciando aqui o nosso propósito de hoje. Estamos aqui apresentando a vocês o nosso curso de judaísmo da fé aos costumes. Um curso que nós preparamos especialmente para você que está buscando conhecer mais sobre o judaísmo. Muitos de vocês buscam informações confiáveis ou estruturadas sobre o judaísmo, mas o que vocês encontram? Na realidade, só fragmentos. São muitos fragmentos espalhados pela internet. No meu curso, eu reúno todos esses conhecimentos de uma forma organizada e fácil, onde você pode absorver o conhecimento de uma forma muito tranquila e, sim, adquirir mais conhecimento sobre todo esse universo do judaísmo que você tanto busca. Clique aqui no link da descrição para ter acesso a esse conteúdo exclusivo que preparamos especialmente para você. Sobre o meu caminho, né? Eu acho que quando a gente fala de entrarmos na internet, vermos na internet tantas informações, né? Vermos na internet coisas que estão acontecendo, tantos mestres ensinando, e como saber quem é de fato sério, quem está trabalhando com seriedade, né? Quem é que realmente tem um coração voltado para o que está fazendo, né? Eu sei que, de fato, a gente não pode julgar as pessoas ou pré-julgar as pessoas, mas a gente pode realmente conhecer as pessoas por um perfil, né? Pelo seu histórico de vida, e isso isso traz para a gente uma confiança maior, uma confiabilidade, né? Uma tranquilidade, porque, de fato, a gente sabe que existe um pensamento ruim em algumas pessoas, lamentavelmente, né, que se aproveitam de situações. Então, como eu falei, não estou fazendo julgamento de valores, mas a ideia é mostrar, né, que existem pessoas sérias, sim, existem muitas pessoas sérias, tementes a Deus, que estão fazendo excelentes trabalhos para Deus, né? E nós somos apenas cooperadores nesse grande reino dos céus.
Então, justamente para que você que está conosco aqui na nossa live, você possa entender um pouquinho mais do nosso caminho, tá? Então, olha, o meu nome é Fábio Oliveira, né? Fábio Oliveira. O meu nome hebraico é Yosef Baruch. Então, assim, para todo judeu a maioria que mora fora de Israel, se ele nasceu fora de Israel, ele praticamente tem um nome secular daquele país onde ele nasceu, mas dentro do seu círculo religioso, dentro da sua família, ele mantém um nome hebraico. Aquele nome que ele recebe lá quando ele é bebezinho, quando faz a circuncisão no 8º dia, né? Então, assim, para aqueles que nascem e fazem a circuncisão, recebem um nome hebraico. Não necessariamente esse nome hebraico vai ser o nome secular dele naquele país, no meu caso, Brasil, né? Mesmo que seja Estados Unidos ou qualquer outro lugar, não necessariamente ele vai ter um nome hebraico e vai ser o nome hebraico naquele lugar. Às vezes, eu dou um exemplo muito grande aí para todos que conhecem aí, todos do Brasil, Silvio Santos. Né? Quem é o senhor Abravanel? Mesmo que conhecemos o nome artístico do Silvio Santos, até o nome dele, de fato, não é esse, né? É Senhor Abravanel. Então, assim, é de uma família muito tradicional, judaica, né? Que remonta ao período da Idade Média, Dom Isaac Abravanel. Mas, mesmo assim, esse não é o nome hebraico dele. Ele tem um nome hebraico. Quando ele vai à sinagoga, e lá ele tem uma oportunidade de ler a Torá, por exemplo, lá vão chamar o nome dele hebraico. Pode ser Abraham, pode ser Isaac, pode ser Yosef, qualquer um nome desse hebraico que vão chamar o nosso querido Silvio Santos para ler a Torá, se assim fosse o caso, né? Então, é só para entender que meu nome é Fábio Oliveira no Brasil, muitos me conhecem como Fábio Oliveira, mas como nós estamos, né, vivendo o judaísmo, nós fizemos um regresso às nossas raízes e hoje, totalmente envolvido na comunidade judaica messiânica, nós temos o nosso nome hebraico, como rabino, como judeu, Yosef Baruch, ok? Então, mas vamos passo a passo, né, para que você conheça um pouco mais. Nós precisamos ter realmente uma vida transparente, né, como nas palavras do Rav Shaul, do nosso querido apóstolo Paulo, né? A nossa vida tem que ser uma carta lida. Assim, todos têm que saber quem somos, todos têm que saber o que vivemos, quem fomos, quem somos e o que estamos desejando ser, né? Para que a verdade ela seja o nosso pilar no nosso caminho, né? E assim nós vamos nos conhecendo mutuamente. Tenho certeza que muitas pessoas me conhecem desde o Brasil. Hoje eu estou morando aqui nos Estados Unidos, eu vou trazer o caminho que nós traçamos para chegar aqui, né? E é claro, muita gente hoje me conhece apenas como Rabino Yosef Baruch, mas nós vamos compartilhar com vocês aqui esse caminho. Muito bom, Fábio Costa de Souza está compartilhando. Peço aí sim que vocês possam compartilhar. Regina Camargo. As mulheres também têm outro nome, sim, as mulheres também. Muitas mulheres. Existe um nome muito conhecido no Brasil, uma repórter chamada Sandra Annenberg, também, né? Judia, e ela tem um nome lá judaico dela quando ela está na sinagoga, né? Ou no meio da família. Então, assim, são várias mulheres também que no meio artístico, no meio da sociedade, exercem papéis importantes, né? Ou mesmo que papéis também simples, mas ela tem a identidade judaica dela, isso se o nome dela de registro naquela nação, no caso Brasil, for um nome diferenciado, um nome estrangeiro, não de origem hebraica, né? Mas sim, ela mantém um nome hebraico na família, né? Muito bom. Então, vamos começar aqui. Como eu falei, né, eu nasci no Brasil, eu nasci no Rio de Janeiro, na cidade de São Gonçalo, né? Para quem estiver aí, que é de São Gonçalo, um grande abraço. E minha família é uma família de origem hispano-portuguesa, né? As famílias de origem hispano-portuguesa no Brasil, elas têm um grande e forte vínculo com aqueles judeus que vieram da Península Ibérica, ou seja, Portugal, Espanha, né? Ou seja, famílias hispano-portuguesas. Então, acredito que, se todos não sabem, vão saber um pouquinho mais aqui, mas acredito que a maioria possa saber que
Em 1492, houve um edito de expulsão dos reis Fernão de Aragão, Castela e a rainha Isabel, que expulsaram os judeus da Espanha, e depois isso se espalhou também por Portugal com as Inquisições. Então, os judeus daquela região da Península Ibérica foram para tudo quanto é parte do mundo, em especial aproveitando aquelas grandes campanhas, né, para se descobrir um novo mundo, né, com as caravelas, né, com as navegações, as grandes navegações, por parte de Portugal com Cristóvão Colombo, por parte da Espanha com de Portugal com Pedro Álvares Cabral e da Espanha com Cristóvão Colombo. Então, assim, e depois com Cortés, muitos judeus se espalharam pelo mundo e especialmente pelas Américas. Então, só para que vocês entendam, né, a minha família ela está aí nesse ramo, né, de descendentes judeus hispano-portugueses. Nasci ali em São Gonçalo, nós crescemos ali, minha família, todos dali, e vai chegando um momento na nossa vida que a gente, no relacionamento, né, mesmo familiar, com tradições, a gente vai conhecendo um pouco mais das características da família aqui, um pouco mais das características da família ali, né? E até que ali eu tive uns momentos com os meus avós e pude conhecer um pouquinho mais dessa origem da família, né? Mas acredito que, igual todos que estão aqui, né, uma das partes mais importantes das nossas vidas é aquele momento que você tem um momento de encontro com Deus, né? Aquele momento que você se depara com a espiritualidade, você tem consciência, e eu tive esse meu momento com Deus, né, onde, através da minha tia, a irmã da minha mãe, eu fui convidado para uma igreja de Nova Vida, e lá eu ouvi a palavra através de um pastor chamado Pastor Hércio, hoje já está dormindo no Senhor, né? Inclusive ele tinha uma barba bem grande, assim que nem a minha, parecia um rabino também, e naquele dia eu entendi a palavra e eu aceitei a Yeshua, né? Jesus de Nazaré, como Messias da minha vida. Foi maravilhoso, foi o princípio de uma vida espiritual com Deus. Da igreja de Nova Vida de São Gonçalo, eu fui para a Assembleia de Deus, em Jardim Nogueira. Foi uma época da minha vida maravilhosa, onde eu tive uma grande oportunidade de crescer ali no meio dos jovens, tive a oportunidade de tocar na orquestra, aprendi violino, hoje eu sei violino, me desenvolvi no meio, né, do ministério, chegando a evangelista, e houve uma parte muito importante da minha vida em que Deus, Hashem, não, o Criador, nos chamou para a sua obra, e eu tive um bom tempo da minha vida ensinando nas igrejas, como muito conhecido como evangelista Fábio Judeu, né? Evangelista Fábio Judeu. Então, assim, eu pude estar no meio da igreja, pude conhecer a maneira teológica de pensar, eu tive essa grandiosa experiência de conhecer a teologia sistemática, né, que tem a sua origem dentro de um pensamento teológico cristão que remonta à época de Constantino e dos outros grandes teólogos da igreja. Eu digo dessa maneira para que vocês possam entender que hoje, quando nós trazemos para vocês as informações e comentários rabínicos, nós temos total consciência do que é o contraste, do que é o contraposto, né, entre uma teologia cristã, evangélica, e o que é uma teologia judaico-messiânica, tá? Dentro até mesmo dos comentários dos sábios, da Guemará. Então, assim, eu não me lanço nesse universo apenas com um sentimento hostil de querer defender a fé ou atacar a igreja, ou o sistema cristão, ou a teologia cristã. Não. Eu sei muito bem do que eu estou falando, porque eu vivi dentro de um contexto onde eu aprendi, onde eu ouvi,
aonde eu pude compartilhar do ensinamento e perceber os excessos e as omissões, né? Então, eu pude, de fato, reorganizar toda a informação e trazer o que, de fato, realmente é do que está escrito. Então, só para a gente poder contextualizar aqui, tá? A todos vocês que me ouvem. Então, foi uma parte maravilhosa da minha vida. Tive a oportunidade de, no Rio de Janeiro, até mesmo São Paulo, toda a região sudeste, poder estar... cheguei a ir ao sul do Brasil, ensinando nas igrejas, trazendo mensagens, e foi uma época maravilhosa, maravilhosa. Né? Vi muitas coisas boas acontecer, muito milagre de Deus ocorrer no meio de todo esse mover, quando eu, minha esposa, meus filhos íamos para transmitir a palavra do eterno Deus. Né? Claro, dentro de um contexto evangélico, né? Mas sempre mantendo a minha origem, sempre mantendo as minhas características, do jeito que vocês estão vendo com o meu kippah, meu tzitzit, ou seja, as minhas características judaicas, na qual nunca abri mão, né, de tudo aquilo que nós temos de boa tradição de Israel. Então, assim foi. Na realidade, eu adiantei um pouquinho, né? Crescendo ali, eu conheci minha esposa que veio da Bahia, né? O Eterno trouxe para estar comigo, nos casamos, foi uma brachá muito grande, né? Ela veio para somar na minha vida de maneira muito especial, né? Maridalva Oliveira, hoje o nome dela hebraico é Haná Emuná, né? Mas na mídia aí o pessoal conhece ela como Maridalva Oliveira, né? Também era uma mulher que estava sempre também atuando, ensinando, né? Também no meio da igreja. E chegou aquele momento da nossa vida em que, como eu compartilhei com vocês aqui, a nossa família de origem judaica, boa parte da minha vida foi sinagoga e igreja, né? Porque eu tinha a minha comunidade judaica que eu ia no Rio de Janeiro, né? Próximo lá do Clube Hebraica, na sinagoga que era o Arona Kodesh, né? Ela era administrada por um rabino aqui dos Estados Unidos, o rabino Yosef Kolner, mas quem administrava lá no Rio de Janeiro era a Cristina Cohen, e tive a oportunidade de frequentar lá, de viver lá. Posteriormente, em São Gonçalo, surgiu um rabino Yaakov, e ele foi uma pessoa muito importante na minha vida, é uma pessoa muito importante na minha vida, no qual ali eu pude me juntar, estar junto com ele, crescer academicamente, intelectualmente, dentro da Torá e dos preceitos da Yahadut, do judaísmo, e isso em São Gonçalo, né, no bairro Trindade, Rocha e Trindade. Então, assim foi. Então, a minha vida ela teve esse paralelo, um paralelo sinagoga-igreja, né? Até que o Eterno Deus nos chamou para, de fato, de vez, né, de maneira assim total, sairmos do meio da igreja, do sistema cristão, e irmos para a comunidade judaica. Qual o objetivo? O objetivo de estar inteiramente dentro das raízes judaicas, dentro da comunidade judaica. Não quero entrar aqui agora nos pormenores de erros teológicos, para onde a igreja está indo, em que direção a igreja está. Isso são fatos, isso é verdade, depois a gente vai estar compartilhando isso em outros momentos. Né? Eu estou falando aqui não das pessoas, que as pessoas são maravilhosas, homens e mulheres de Deus, estou falando do sistema teológico cristão, tá? A herança que ele traz desde Roma, é disso que eu estou falando, né? Não é uma crítica às pessoas, nem aos pastores, até porque conheço pessoas maravilhosas, muitos amigos, amigas, né? Que são pessoas de Deus, homens e mulheres de Deus, né? Mas, assim fomos para a comunidade judaica no Rio de Janeiro, e surgiu, né? Primeiro do nosso casamento, surgiu 2 frutos maravilhosos, que é a minha filha Sara, né? Sara Naomi, ou seja, minha filha já tem um nome hebraico já completo aí, não tem um nome estrangeiro para ter um nome hebraico, Sara Naomi. E depois o Eterno também nos brindou com o nosso filho, Yosef Levi, né? Bom, já desde essa época, eu já estava trazendo
ensinamentos judaicos, dando aula em seminários, dava aula de história judaica, cultura judaica, dentro da parte teológica, parte de geografia bíblica, né, tradições, tudo isso dentro do corpo teológico, o que a gente chama hoje de Trashanut, exegese bíblica, né? Então, assim, eu já estava atuante nessa parte acadêmica, foi a época em que eu iniciei, né, praticamente os meus ensinos de hebraico. Então, eu tinha aí por volta dos meus 17 anos, 18 anos, quando eu comecei a ensinar hebraico, e eu me casei com 22 anos, em 2002, e eu já tinha aí uma gama de pessoas que já haviam estudado comigo. Então, em relação ao nosso trabalho, né, ensinando parte teológica, bíblica, tanto cristã como judaica, a gente já vem desde lá de trás, e também todo o nosso desenvolvimento com a língua hebraica, no ensino da cultura judaica, também desde essa época, né? Aí surgiu aquele momento especial da vida, né? Que é fazer uma aliá para Israel. Não falo aliá de imigração de vez, não, né? Fazer aliá no sentido de subir a Jerusalém. Eu fui fazer uma visita, me hospedei na casa de um amigo, passei um mês em Israel, foi uma experiência maravilhosa. Depois disso, ao voltar, nós já estávamos na comunidade judaico-messiânica do Rio de Janeiro e tive a oportunidade de voltar de novo. E nessa segunda oportunidade se abriu uma porta para que eu estudasse em uma yeshivá, que é uma escola rabínica lá, e lá eu estudei nessa yeshivá um curto período de tempo, eu estive lá, né? Mas não me formei rabino lá não, né? Lá só estudei, só tive a oportunidade de passar por lá, ok? Então, assim foi, eu retornei ao Brasil porque, na realidade, as coisas que eu esperava que ocorressem lá não ocorreram, as coisas não foram tão fáceis, e nós já tínhamos iniciado nosso curso oficialmente no Brasil, e eu estava tendo problemas com conexões, então, enfim, eu vi que o momento não era favorável de migrar para Israel de vez, então eu voltei para o Brasil. E ao voltar para o Brasil, eu vi a necessidade de, em São Gonçalo, lá na nossa cidade, no Rio de Janeiro, iniciar uma sinagoga, né? Então, assim foi. Nós saímos da onde nós congregávamos, lá da comunidade do Rio, e fomos em São Gonçalo mesmo, com um grupo de pessoas que assim estavam interessadas, nos juntamos e assim iniciamos a nossa comunidade judaica Beit Miklat, né? Sinagoga judaico-messiânica Beit Miklat, e que quer dizer casa de refúgio, né? Beit, casa de, Miklat, refúgio. E foi maravilhoso porque cada dia o Eterno Deus foi acrescentando, foi trazendo famílias. Nós chegamos ao ponto de 70 famílias lá, e a sinagoga até hoje lá está muito atuante. Mas eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do que mais aconteceu com a gente, né? Oficialmente, em 2014, foi o ano que nós iniciamos a comunidade judaica Beit Miklat, ali no Rio de Janeiro, em São Gonçalo, e conseguimos, né, organizar a nossa comunidade, firmar as bases, né, dessa comunidade judaico-messiânica. Mais e mais famílias vieram, crianças, jovens, e sempre com esse sentimento de poder contribuir com o conhecimento, né, das pessoas. É claro que a vida espiritual foi muito importante manter essa chama acesa, a chama do Espírito, né, a chama viva da adoração, do fervor a Deus, mas tendo-se uma renovação do entendimento. Porque, como eu falei aqui, né, eu tive lá no meio da igreja, eu tive a oportunidade de estar no ministério da igreja, eu tive a oportunidade de conhecer a teologia da igreja e saber o que está errado, o que está equivocado no sistema, o que está equivocado na teologia. Não é uma questão de hostilidade ou crítica exagerada, mas sim do que é verdade. Do que é verdade, né?
se nós fizermos uma pequena ótica, né? Olhar para o Novo Testamento e olhar para como o Messias judeu vivia, e os seus discípulos, que eram judeus, e até mesmo as comunidades gentílicas da Ásia viviam, e você olhando para eles viviam com características judaicas. Não estou falando de tradição, nem de legalismo, eu estou falando de conduta, de vida, de costumes, né? Bons costumes bíblicos da palavra de Deus, né? É isso que eu quero dizer. Então, assim foi possível, né, servir a Deus dessa forma agora, contribuindo com a vida das pessoas, né? Olha, eu vou responder aqui uma coisa que muita gente tem me perguntado, mas eu sei que nem todos, tá? Não estou falando que todos que me perguntam isso tá com intenção ruim, não. Pode ser que um ou outro tenha, porque existem pessoas assim. Me pergunto que yeshiva eu estudei em Israel. Existe uma yeshiva chamada Midrash Sefaradi, que é o Sephardi Sherebar Center. Eu estudei nessa yeshiva, que é ultra-ortodoxa, que anda só de branco e preto. Só que lá não crê em Yeshua, ok? Eu tive a oportunidade de estar lá. O tempo que eu estive lá, eu estudei com eles. Mas eles também não sabiam que eu acreditava em Yeshua, né? Eu estou falando isso aqui pode ser depois uma bomba. Mas eu estive lá, Deus me abriu a porta para estar lá, e eu estudei com eles. Agora, eles não creem em Yeshua, e isso importa muito para eles, claro, porque eu não deveria estar lá crendo em Yeshua. Mas eu tive a oportunidade de estar lá estudando e aprendendo. Então, é só para poder... Eu não estou dizendo que quem está me perguntando aqui está com intenção ruim, eu só estou querendo deixar claro, porque eu já encontrei pessoas assim, né? Mas, volto a dizer, eu não me formei rabino lá, não, né? A minha semi-rádio rabino, eu já vou dizer onde foi que eu recebi, tá? Foi aqui nos Estados Unidos, mas vamos chegar lá. Então, ao conhecer esse ponto, os pontos importantes dentro do pensamento cristão, do pensamento protestante, evangélico, ou seja, eu me dediquei a saber mais, a conhecer mais e a, de fato, ver aonde estão as equivocações, e com isso a gente pôde estabelecer um caminho em que fosse possível trazer um conhecimento e um entendimento mais coerente e real para as pessoas, tá? Então, isso foi o que começamos a fazer, né? E esse trabalho começou de maneira maravilhosa, porque cada dia mais as pessoas puderam conhecer a Escritura dentro do seu contexto judaico, que é o verdadeiro, né? Toda a história bíblica passou na terra de Israel, mesmo acho que as partes que foram fora da nação de Israel foi no cativeiro, mas todos os grandes eventos, principalmente que envolvem a vida de Yeshua, ou seja, de Jesus de Nazaré, foi dentro da terra de Israel, né? Dentro os apóstolos, os discípulos ensinando, foi dentro da terra de Israel. Então, assim, é muito importante conhecer esse teor judaico, esse teor de origem bíblica da terra de Israel, né? Então, isso traz muita luz, muito conhecimento, e assim nós começamos esse maravilhoso trabalho, né? Agora, um dado importante que eu acho que vai acrescentar muito aí ao que vocês podem conhecer de nós. Nós tivemos a oportunidade de iniciar também uma sinagoga na Suíça, na cidade de Schwarzenbach. Então, foi um grupo maravilhoso, um grupo aí de mais ou menos 20 pessoas. Então, paralelamente, no Brasil, Rio de Janeiro e São Gonçalo, nós iniciamos também na Suíça, em Schwarzenbach, também uma sinagoga messiânica, que foi ali, junto com eles, 20 pessoas, mais ou menos. Foi maravilhoso, foi um bom tempo. Hoje eles estão lá independentes, tem a sinagoga deles, mas foi uma experiência maravilhosa. Tivemos lá, pudemos ensinar, contribuir também com outros suíços, não só pessoas de origem brasileira, mas suíços de fato, né? Claro, tudo isso com traduções. Foi um trabalho maravilhoso. Fizemos um trabalho nesse tempo, depois voltamos lá para fazer com outras famílias, que também foi muito importante e maravilhoso nesse caminho que estamos trilhando até aqui, né? Então, assim, minha ida para Israel foi um fator muito importante, porque também eu pude ter uma grande experiência com o povo de Israel, com o nosso povo, a nossa origem, né? Conhecendo ali muitos rabinos, conhecendo muitas pessoas maravilhosas,
tendo uma experiência com a terra, com a cidade de Jerusalém. Eu vivi ali, né, pois a Yeshiva é ali bem perto do Kotel, né, um lugarzinho, uma rua chamada Rua Misgav Ladar, né, onde você tem a Yeshiva Porat Yosef, Yeshiva Kotel, você tem a Yeshiva que elas estão todas juntas, né, uma do lado da outra, né, que é o Kollel. Então, assim, a Isha Torá e a própria Yeshiva, onde eu fiquei ali, que é a Midrash Faradim. Bom, isso foi maravilhoso, porque acrescentou muito à minha vida, acrescentou muito ao meu conhecimento. Eu posso dizer com alegria que eu tive, né, esse preparo ali, foi maravilhoso, aprendi muitas coisas com os rabinos ali. E quando eu volto para o Brasil, para a nossa comunidade ali, estamos dando continuidade a toda essa obra, eu senti a necessidade de me formar de fato, de verdade. Então, foi quando, entrando em contato com um amigo aqui, um rabino, que eu já conhecia desde Israel, aqui nos Estados Unidos, surgiu a oportunidade de terminar os meus estudos com ele, na yeshiva dele, e então, assim, eu terminei, recebi a minha semichá, ou seja, a minha ordenação rabínica, né? Mas continuei lá na nossa sinagoga, Beit Miklat, no Brasil, no Rio de Janeiro, atuando, né, na frente da sinagoga. Porém, surgiu uma proposta para vir aos Estados Unidos com a minha família para cooperar com o trabalho, né, ou seja, com as sinagogas aqui. Nós viemos, né, tudo foi aprovado, tudo isso, claro, diante de Deus, né, pedindo a Deus confirmação, e, enfim, Deus aprovou tudo isso, toda essa documentação foi aprovada, e nós viemos, antes preparamos uma boa liderança, essa liderança permanece até o dia de hoje, né, que é o nosso querido Rosh Shmuel, que está lá liderando, né, a nossa comunidade. Nós tivemos, lamentavelmente, uma perda, né, esses meses atrás, porque era o nosso querido Rosh Shmuel e o nosso querido Rosh Mordechai, né, carinhosamente chamado de Marcão. Mas aprove a Deus colhê-lo, né, e assim ele partiu, basicamente 2 meses atrás, e hoje na liderança lá em São Gonçalo só está o nosso querido Rosh Shmuel, com aqueles que o auxiliam, né, os chamashim, aqueles que estão ali auxiliando ele. Estamos em contato, eu continuo como rabino da sinagoga, estamos ali sempre com a oportunidade que temos de ir ao Brasil, estamos lá na direção do trabalho, e a sinagoga tem se desenvolvido de maneira especial, tal como aqui nos Estados Unidos, onde estamos, né, chegamos e tivemos a oportunidade de iniciar a nossa sinagoga aqui também, a sinagoga Beit Miklat USA Flórida, é aqui justamente agora na cidade de Tampa, onde eu estou residindo com a minha família, né? E o trabalho aqui agora tem sido um trabalho que tem sido uma atenção dada às famílias hispanas, né? Claro que o trabalho no Brasil ele está voltado para os brasileiros e a gente fala português, né? Todos os ensinos, todas as apresentações, transmissões, porém aqui o Eterno Deus nos trouxe para fazer um trabalho que alcançasse os hispanos. Então, estamos fazendo esse trabalho, sabemos que aqui também vai surgir esse trabalho também para brasileiros que moram nos Estados Unidos, que estão em busca das suas origens judaicas, que querem retornar às origens bíblicas da fé. Nós estamos aqui com essa porta, essa luz, para também ajudar a todos os brasileiros que queiram regressar às suas raízes e compor também aí o quadro daqueles que vivem a palavra do Eterno e queiram estar conosco aqui na nossa Beit Miklat, nos Estados Unidos, na Flórida, tá? Atualmente na cidade de Tampa. Então, aqui tivemos a oportunidade de iniciar a nossa Yeshiva, né? Yeshiva, que é a escola rabínica, né? Então, a ZIU, né? Zeit Yosef Yeshiva University. Então, estamos aqui registrados nos Estados Unidos, nossa Yeshiva agora num processo com a Secretaria de Educação do Estado da Flórida. Esses são os nossos projetos, esses são os nossos propósitos. Eu sou o fundador, o reitor, tanto da sinagoga Beit Miklat, quanto da Yeshiva. No Brasil, eu tenho tido essa honra maravilhosa de pertencer, né, ao Conselho Judaico-Messiânico Brasileiro, né, CBJM. Estou ali fazendo parte
de um quadro de conselheiro, de todo esse conselho. Para mim é uma honra muito grande, né? Hoje presidido, né, pelo Rabino Yosef Haim, nosso querido Rav Maurício. Então, assim, tem sido uma bênção muito grande participar e também compor esse quadro do nosso Conselho Brasileiro de Judaísmo Messiânico no Brasil. Né? Agora, aqui nos Estados Unidos, nós estamos nos filiando a um outro conselho também. Depois vamos estar formalizando mais isso. E aqui estamos, aqui chegamos, né? E agora, compartilhando com vocês toda essa parte maravilhosa da nossa vida, né? Eu posso dizer que nessa nossa linha do tempo, nessa trajetória, nesse nosso caminho, agora vocês também estão fazendo parte dessa nossa história. Né? E essa nossa história com o objetivo de alcançar as pessoas que, mesmo nós estando aqui nos Estados Unidos, né, nós estamos tendo a oportunidade de estender esse conhecimento, né, de lançar esse conhecimento a todas as pessoas que desejam conhecer, que desejam ter acesso à informação. Porque, como eu falei, nós trilhamos tudo isso, toda essa história que você ouviu aqui, aqueles que, de repente, entraram no final, só para que eu não perca aqui, eu vi uma pergunta, quem me deu a minha ordenação rabínica foi o rabino Avner Ben Yehuda, da Shema Israel. E aí me perguntaram também, Itzhak Shapira, não, Itzhak Shapira, eu tive o prazer de conhecê-lo, nós compartilhamos bastante, eu tive nos eventos dele aqui, realmente exerce um trabalho maravilhoso com a Yeshiva Shuvo, né? Mas são pessoas maravilhosas, tanto o rabino Avner, que foi a pessoa que me ordenou, que até me trouxe aqui para os Estados Unidos, tem um trabalho maravilhoso com a rede de comunidades Shema Israel, tanto também quanto o Shapira, que tem feito um excelente e maravilhoso trabalho, Rabino Itzhak Shapira. Bom, aqui o Shainer Ben Yosef, Rabi, o senhor tem planos de fazer uma caravana para Israel? Isso já está na ponta da agulha. Isso já está na ponta da agulha, porque nós estamos, olha, num projeto maravilhoso aí. Eu quero compartilhar isso depois com vocês, tá? A gente vai, de repente, fazer uma live só para isso, tá? Mas é para unir aí comunidades e mais a nossa Yeshiva, enfim, e todos aqueles que estão aqui na live agora, também, se quiser, depois a gente vai estar trazendo novidades para vocês, tá? Muito bem. Então, assim, para que vocês entendam, hoje vocês estão fazendo parte, né, desse projeto, de toda essa linha do tempo nossa, na realidade aqui esse momento, né, porque a linha do tempo, o projeto que estamos desenvolvendo, né, e que agora, dia 1º de maio, nós vamos estar oficialmente com o nosso evento, trazendo todas essas informações maravilhosas, e que vai durar aí uma semana, né, com temas especiais aí de todos os acontecimentos, desde a criação até os nossos dias. O objetivo é fazer com que você tenha acesso a todas as informações possíveis e possa ser abençoado com esse conhecimento. Então, é maravilhoso saber a maneira como Deus trabalha, como Hashem, nós dizemos em hebraico, Kadosh Baruch Hu, o santo bendito seja, ele trabalha, como ele trabalha o tempo, e mostrando que tudo que nós agregamos na nossa vida, por onde passamos, tudo contribuiu para o que nós temos hoje, somos hoje, né? Sem todas as coisas boas e ruins que aconteceram no meio do caminho, nós não seríamos o que somos hoje. Isso eu falo para todo mundo, né? Na vida, né? Às vezes a gente olha para trás, lamenta muito pelas coisas ruins que aconteceram, e é claro, ninguém gosta das coisas ruins que aconteceram, mas elas fazem parte do nosso amadurecimento, não é verdade? Então, assim, a vida é feita desses momentos bons e ruins. Serviu como experiência, foi um marco na vida, quando você olha para trás, você passou, você superou aquele obstáculo, aquela dificuldade. Hoje você é uma pessoa melhor, hoje você é uma pessoa diferente, você consegue enxergar as coisas de maneira diferente, você consegue lidar com coisas diferentes, de maneira diferente, porque você passou por aqueles problemas, né? E isso também na nossa vida acontece, né? E isso tudo serve para o que nós hoje podemos ser na presença de Deus. Então, eu convido você a permanecer conosco aqui ainda, porque nós vamos compartilhar algo a mais, né? Mas para que você também faça parte do nosso evento, né? Se você não se inscreveu, se inscreva, esteja conosco, faça parte de toda essa história, né? Estamos compartilhando tudo isso para que você entenda que vai ser muito importante fazer parte de tudo isso,
porque eu acredito nos planos do eterno Deus. Deus tem seus planos, né? E também não vejo como casualidade aqui, não. Você poderia não estar nessa live, você poderia estar fazendo qualquer outra coisa nesse momento. Não é verdade? Você poderia estar em qualquer outro lugar agora. Mas se você entrou nesse link, se você está aqui conectado com a gente hoje, eu acredito que o eterno Deus está falando com você de alguma maneira e que há propósitos aqui. Por que não? Eu acredito nesse mover espiritual de Deus. Né? A Jéssica está vendo como o senhor entrou numa estiva ortodoxa, porque sabemos que é impossível para um não-judeu entrar. Sua família é ortodoxa? Não, eu sou judeu, eu sou um mineiro, sim. Agora, pior seria eles saberem que eu creio em Yeshua, né? Mas eles não sabiam na época, não sei se sabe hoje, mas na época não sabiam, né? E foi dessa maneira que eu entrei, porque, na realidade, eu já saí do Brasil com uma carta de um outro rabino de São Paulo para eu poder estudar lá, né? Então, assim, eu já fui como uma indicação do meio ortodoxo, tá? Do meio tradicional. Então, foi a maneira como aconteceu. Enfim. Alisson Vilmar, né? Nós vamos depois estar compartilhando também informações da Estivá, tá bom, o Alisson? Fique tranquilo, que muita coisa boa ainda vai acontecer, tá? Então, queridos amigos, eu quero abrir para vocês aqui a oportunidade também de fazer mais perguntas. Eu sei que aqui já tem algumas colocações, algumas perguntas, e veja, nosso objetivo de trazer todo esse conhecimento, todas essas informações sobre a linha do tempo, é para que você seja acrescentado no seu conhecimento cada vez mais, né? E o seu entendimento seja renovado, seja tocado, de fato, né? Porque, de fato, na vida nós não conhecemos tudo, nós estamos num processo de aprendizado, então, crescendo sempre, subindo a escada, cada degrau, dia após dia, nós vamos crescendo e nos desenvolvendo na presença do eterno Deus. Então, assim, olha, vamos aqui, se alguém tem mais perguntas, a gente vai respondendo, ok? Alisson, sobre a Beit Miklat em São Gonçalo, as portas estão abertas para você. É só para todos que queiram ir, tá? Nós vamos compartilhar depois telefones, mas está na cidade de São Gonçalo, no bairro Mutuá. Vamos aqui, mais alguma pergunta? O tempo é do eterno Deus. Cada um tem o tempo, né? Como eu falei, o tempo que eu vivi na igreja foi maravilhoso. Maravilhoso. Eu não tenho nenhuma crítica à igreja, ou às pessoas da igreja, não. Claro que o problema, coisinha, existe em todo lugar. Mas as pessoas que conheci, que graças ao eterno Deus, eu sei que nem todo mundo tem boas experiências, mas graças a Deus eu posso dizer que as pessoas que conheci, que fizeram parte da minha vida, foram pessoas maravilhosas, pessoas de Deus, homens e mulheres de Deus, jovens que conheci, jovens maravilhosos, né? Foi um momento muito especial da minha vida, não tenho o que reclamar. Então, assim, eu falei, né? É claro que a minha vida foi um pouco diferente. Eu vivi nesse paralelo, né? Eu tinha minha vida na igreja e minha vida na sinagoga, né? Então, assim, domingo eu estava lá na igreja, mas no sábado eu estava na sinagoga. Então, foi um bom tempo da minha vida, sim, né? Mas cada um tem tempo, e se chegar o tempo chegar e o eterno dizer para você assim, Ney, ó, chegou a hora de sair, eu quero você aqui agora. Vai acontecer, né? Vai acontecer. O Diego Luiz de Souza está dizendo, Rabino, comente que o senhor, além de tudo, é chorrete. Chorrete é a pessoa que sabe abater os animais de forma adequada. Isso eu estudei lá na Yeshivá de Israel. Então, assim, hoje eu sei fazer o abate de um animal kasher, né? De forma kasher, de forma adequada, conforme diz a Halachá, a lei judaica. Essa foi uma das principais matérias que eu estudei em Israel. Obrigado, Diego, pela lembrança. Bom, muito bem. Olha, tem sido uma maravilha estarmos aqui, queridos. Nós vamos terminando, nesse momento, a nossa live. Realmente, dá até para tentar virar uma vigília aqui, né? Ficar mais tempo. Mas eu espero que esse pouquinho da nossa vida, né, que a gente compartilhou... Eu vou dizer uma coisa com sinceridade para os senhores, até para o nosso querido aqui, nosso suporte. Eu nunca havia compartilhado da minha vida assim para um público. Detalhes da minha vida. Vocês estão tendo essa oportunidade aqui. Eu digo, né? Claro, eu estou abrindo aqui o coração e vocês
vocês quiseram me ouvir. Eu agradeço muito pelo ouvido de vocês, pela paciência de conhecer um pouco mais da nossa história, tá? Mas, olha, o Max, que está aí, ó, ele sabe. Foram momentos maravilhosos ali no Fazenda dos Mineiros, levando comida para pessoas carentes, entrando lá no lixão. Então, assim, foram momentos especiais. E, dentro do projeto divino, eu acredito que nada é em vão. Hoje estamos aqui trabalhando na vinha de Adonai, né? Existe uma diferença muito grande entre seara. Lembra lá, Yeshua disse assim, olha, rogai ao Senhor da seara para que envie ceifeiros, porque a seara é grande, está madura, mas poucos são os trabalhadores. Seara é uma coisa. E trabalhar na vinha de Deus é outra coisa. A seara representa o mundo e a vinha de Deus representa o povo de Israel. Então, assim, hoje nós estamos trabalhando com a vinha de Adonai, com o povo de Israel. E você que está nos ouvindo aqui, você precisa conhecer mais sobre isso, você precisa se envolver mais nesse tema, porque certamente também o Eterno Deus tem uma chamada muito grande na sua vida, isso eu acredito, e ele quer te utilizar também de alguma forma, não só para a sua edificação particular, pessoal, mas também para que você seja luz para outras pessoas. Tá bom, queridos? Olha, nós vamos terminando. Que o Eterno, Javier Boyer, lá da Espanha, nosso querido amigo, estudante da nossa Yeshivá, ele diz, estou na Espanha esperando você para abrir aqui um ponto da vossa obra Bekarov bem ameno, pronto em nossos dias. Vamos na Espanha e vamos abrir uma Beit Miklat. Mas, olha, divulga aí entre los espanhóis, para que também eles possam fazer parte do nosso evento. Eu acredito que o português e o espanhol aí está bem tranquilo, né? E se for o caso, Javier, você vai ser o nosso tradutor oficial na Espanha aí, né? Que brachá. Que o Eterno vos abençoe, queridos. O Eterno seja convosco. She'Hashem yevarech etechem em kol brachot u'min hashamayim. Que o Eterno vos abençoe com todas as bênçãos espirituais dos céus, da terra, no nome precioso do nosso Mashiach Yeshua. Grande abraço, muito obrigado pela paciência e por vocês estarem conosco hoje. Shalom Uvrachá, um grande abraço a todos. Baruch Hashem.